Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje, na reunião do Conselho de Ministros, o texto da moção de confiança que será apresentado hoje à tarde na Assembleia da República. Foi também aprovado no Conselho de Ministros de hoje o processo de privatização do CTT Correios de Portugal S.A. e o Sr. Secretário de Estado das Finanças, aqui ao meu lado, fará de seguida a apresentação das linhas desta operação a realizar. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração ao regime jurídico da concessão do apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de políticas de emprego e de apoio à qualificação de pessoas com deficiências e incapacidades, alargando-se a entidades de natureza pública que não façam parte da administração direta do Estado, como, por exemplo, as autarquias locais. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma resolução que delega na Ministra do Estado e das Finanças e no Ministro da Economia, com faculdade de subdelegação, a prática dos atos associados ao contrato de concessão do Serviço Público Aeroportuário celebrado entre o Estado e a ANA. Trata-se de uma operação, como os senhores jornalistas sabem, que já está na sua fase final, de conclusão final desta operação de privatização. A resolução hoje aprovada deve-se apenas à alteração no elenco do Governo. Havia já uma delegação de um mandato que tinha sido conferido pelo Conselho de Ministros ao Ministro da Economia e do Emprego e ao Ministro do Estado e das Finanças anteriores, e a resolução hoje aprovada é apenas alterando-se os titulares dos cargos. É preciso renovar esse mandato para que os documentos finais desta operação de privatização possam ser assinados pelos novos titulares das pastas das Finanças e da Economia, o da Economia ainda ontem empossado. Foi também aprovado no Conselho de Ministros a autorização para a realização da despesa resultante da prestação de serviço público para os anos de 2011 a 2013, o ano corrente, dos operadores suburbanos do transporte coletivo rodoviário de passageiros na área metropolitana de Lisboa, até um montante de 21.806.000 euros. Por último, o Conselho de Ministros autorizou também hoje, no âmbito do projeto de alienação pelo Estado português das 12 aeronaves F-16 à Roménia, à República da Roménia, a realização da despesa destinada a suportar os encargos decorrentes do contrato a celebrar. Eu dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças para vos fazer a apresentação da operação de privatização do CTT, cujo decreto-lei foi hoje aprovado no Conselho. Muito obrigado, Sr. Ministro. Como foi referido, o Governo aprovou hoje o diploma que lança formalmente o processo de privatização do CTT, Correios de Portugal. A privatização vem dar cumprimento à medida 3.21 do Memorando de Entendimento, sendo igualmente uma medida prevista no programa do Governo com o objetivo de promover a competitividade da economia portuguesa, também no setor dos serviços postais e aumentando a concorrência do setor. O diploma hoje aprovado prevê que a venda possa ser feita até à totalidade do capital social do CTT e, para além do CTT, inclui também indiretamente a venda de sociedades participadas que formam o universo do grupo CTT, designadamente a CTT Expresso, a EAD Gestão Documental, o grupo Mailtech, a PayShop, a Posto Contacto e a Tourline Express. À semelhança de anteriores processos de privatização já concluídos, com sucesso por este Governo, foi aprovado um modelo flexível quanto à modalidade de venda, por forma a maximizar os objetivos visados com esta venda, salvaguardando o interesse nacional. Desta forma, o processo pode ser concretizado através da venda direta de referência, ou seja, a venda por negociação a um ou mais investidores que venham a tornar-se acionistas de referência do CTT, numa perspectiva de investimento estável e de longo prazo. Através também de uma oferta pública de venda, sendo que a sua realização pode ser alternativa ou cumulativa com a venda direta de referência e, em qualquer caso, o Governo irá garantir a oferta pública de venda para os trabalhadores da empresa de uma participação até 5%. A seleção dos investidores será feita tendo em conta critérios exigentes para além do encaixe financeiro para o Estado e assim o Governo vai ainda avaliar o projeto estratégico que venha a ser apresentado para a empresa, tendo em vista o desenvolvimento da sua atividade, a criação de valor e o desenvolvimento da economia nacional, assim como a idoneidade dos investidores, a robustez financeira das propostas, as garantias prestadas quanto ao cumprimento das obrigações assumidas. Estes objetivos são tanto mais importantes quanto o Governo não deixará de valorizar as propostas que melhor salvaguardem a atividade postal do CTT, em particular o Serviço Postal Universal, assegurando a prestação do mesmo de acordo com elevados padrões de qualidade, acompanhados pela ANACOM como regulador do setor, e garantindo a sua acessibilidade a todos os cidadãos. O regime, hoje aprovado,
Prevê ainda que os investidores que venham a adquirir o CTT no quadro de venda direta de referência ficarão obrigados a um período de permanência até 5 anos, garantindo desta forma a estabilidade da nova estrutura acionista do grupo. Por fim, gostaria ainda de referir que o Governo está absolutamente comprometido com a transparência de todo o processo. Nesta medida, o diploma hoje aprovado prevê que a Par Pública disponibilize ao Tribunal de Contas e à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários todos os pareceres e relatórios previstos da legislação aplicável. Adicionalmente, também será nomeada a Comissão de Acompanhamento da privatização muito em breve. Ficamos então à vossa disposição para alguma questão que nos queiram colocar sobre o Conselho. Eu gostaria de perguntar quando é que o Governo prevê que a nova orgânica do Executivo esteja aprovada e quando é que, enfim, o Governo poderá então entrar em plenitude de funções, dada essa aprovação. Queria saber se o Governo tem alguma estimativa de custos desta reorganização do Executivo, uma vez que vai ter que se alterar a orgânica do Governo, e gostaria de saber se nos pode avançar algum do conteúdo do texto da moção de confiança. Obrigado pelas suas questões. Quanto à primeira questão, para quando a nova orgânica, eu espero que a nova orgânica possa ser aprovada no Conselho de Ministros a semana que vem. Mas obviamente ela está dependente da posse, da indigitação pelo Sr. Primeiro-Ministro e da tomada de posse dos secretários de Estado, dos ministros que foram ontem empossados. Mas a expectativa é que isso possa ocorrer, se não até ao final desta semana, logo no início da próxima semana, por forma a que o Conselho de Ministros de hoje a 8 dias possa aprovar a alteração à lei orgânica e estabilizar nesses termos as competências e a distribuição de atribuições dentro do Executivo. Relativamente à segunda questão que me colocou, a questão de eventuais custos, eu neste momento não tenho o elenco total dos números de secretários de Estado que cada um dos senhores ministros ontem empossados irá ter. A reorganização necessariamente terá de ser feita, mas a previsão é de que, e de resto é essa a orientação do Sr. Primeiro-Ministro, é de que o conjunto do elenco governativo, em termos orçamentais, até pelas restrições com que temos, se possa conter dentro daquilo que era a previsão orçamental de gastos do atual Governo. Portanto, é essa a orientação e é essa a previsão. Sendo certo, obviamente, não quero antecipar, também não o posso fazer, enquanto o elenco governativo não estiver totalmente preenchido. Mas em termos de custos propriamente dito, em termos de disponibilidades orçamentais, essas não se alteraram e, portanto, terá que se manter dentro dos plafons que estavam previamente definidos no Orçamento do Estado. Relativamente à última questão que me coloca do texto da moção de confiança, o texto foi de facto fechado durante a manhã de hoje no Conselho de Ministros, mas eu pedi à vossa compreensão, será presente já agora no início da tarde na Assembleia da República em primeira mão e não vou cometer a deselegância de a Assembleia da República poder conhecer através da comunicação social partes do texto da moção de confiança. Mas ela será entregue já no início da tarde e, portanto, eu penso que a comunicação social, à meia da tarde, seguramente que terá acesso ao texto através dos grupos parlamentares. Lídia Magno, CMTV, só uma questão relativamente a se há ou não alguma previsão sobre o encaixe financeiro com a privatização do CTT, que encaixe financeiro é que pode ser obtido pelo Estado? Obrigada. Muito obrigado. O processo de privatização da alienação do CTT espera-se que seja um processo competitivo, um processo que decorrerá com duas fases, uma fase de ofertas não vinculativas e uma segunda fase com ofertas vinculativas. Naturalmente que o valor é um valor que não podemos, será aguardar-se-á em função das ofertas que sejam feitas. Agora é absolutamente da maior relevância ter em conta que não é apenas o encaixe financeiro que está em causa. Está em causa também, como referi há pouco, o projeto estratégico que venha a ser apresentado para a empresa em termos do seu desenvolvimento da sua atividade, da sua expansão das operações e, naturalmente, também a própria idoneidade dos investidores, isto é, a capacidade financeira dos investidores de se comprometerem com o projeto estratégico da empresa. Inês Lima, da Agência Lusa. Eu queria perguntar, apesar de ter remetido a nova orgânica para a próxima semana, se já existe alguma decisão em relação à tutela da AECEP e dos fundos estruturais, se vão manter-se como estão estas tutelas. E também em relação à moção de censura, não quanto ao conteúdo, mas queria apenas uma justificação para esta moção de confiança,
uma vez que o Parlamento debateu há poucos dias uma moção de censura que foi rejeitada pela maioria PSD-CDS, o que é que leva o Governo a decidir apresentar agora uma moção de confiança? Obrigado pelas suas questões. Quanto à primeira questão que colocou, que tem que ver com a nova orgânica, concentrou a sua interrogação em dois casos concretos, o AICEP, a tutela da AICEP e os fundos estruturais. Eu, quanto à matéria dos fundos estruturais, posso responder desde já, uma vez que não houve qualquer alteração a nível governamental relativamente à tutela que atualmente tem os fundos estruturais, não há alteração rigorosamente nenhuma. No que diz respeito ao AICEP, estava de facto sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é um dos ministérios em que houve uma alteração de titular. Eu não sei neste momento ainda, porque só, como disse ao seu colega, só para a semana que vem é que conto que o Conselho de Ministros esteja a discutir e a fechar a nova orgânica do Governo e a rearrumação decorrente das alterações dos ministérios. E como a questão da AICEP se prende com um dos ministérios onde houve mexidas, eu não estou a dizer que vai haver mexidas, só estou a dizer que nessa parte não posso ser tão perentório como sou relativamente aos fundos estruturais. Relativamente à questão do porquê da moção de confiança, a moção de censura que foi apresentada contra o Governo na semana passada foi um ato político da parte da oposição. Nada teve a ver com o Governo, independentemente da opinião política que, nomeadamente na Assembleia da República, e alguns comentadores disseram relativamente à oportunidade e ao objetivo da mesma. Mas já quanto ao objetivo da moção de confiança do Governo, esse tem um objetivo claro. O que o Governo pretende reafirmar, como o Sr. Primeiro-Ministro já deixou claro, relativamente à apresentação desta moção de confiança, são basicamente duas coisas. Por um lado, a reafirmação da abertura do novo ciclo na segunda parte da legislatura, depois de um primeiro ciclo de legislatura muito virado para a consolidação das contas nacionais, para a recuperação e consolidação dos aspectos financeiros do Estado, e o reganhar da confiança e da credibilidade externa que nos permitam ter outras condições de financiamento do Estado e da economia. Abre-se agora uma segunda parte, a segunda metade da legislatura, onde a concentração da política do Governo estará muito mais virada para o emprego e o crescimento económico. E é isso exatamente que a renovação desse compromisso que faz parte desta moção de censura que será presente, a moção de confiança que será presente ao Parlamento hoje à tarde. O outro aspecto determinante é o compromisso claro com a estabilidade governativa e com a coesão necessária, com a abertura manifesta ao diálogo, quer com os partidos políticos, quer com os parceiros sociais, que este Governo pretende que seja a marca da segunda parte desta legislatura. A moção de confiança serve exatamente para reafirmar estes dois pontos: a abertura do novo ciclo e a aposta decisiva e determinada na estabilidade governativa, na coesão, com diálogo com os outros parceiros, com os parceiros sociais e com os partidos políticos da oposição também, que estejam disponíveis para aquilo que há a fazer no nosso país, numa primeira fase para a conclusão do programa de assistência a que Portugal está submetido e numa segunda fase, obviamente, para a continuação da exigência e do rigor que permitam um crescimento sustentado nos próximos anos, ao contrário do que houve na última década e meia. Sr. Ministro, Pedro Rosmaninho, TV. Muito tem falado de coesão entre a maioria. Eu perguntava-lhe se já houve indícios dessa mesma coesão nesta reunião de hoje. Não sei se percebi exatamente a sua pergunta, mas depreendo que a sua pergunta é para saber se o Conselho de Ministros hoje correu com normalidade. Eu diria que correu mais do que com normalidade, correu com um empenho renovado, que é típico das equipas que são refrescadas, e que foi isso que aconteceu hoje no Conselho de Ministros. Simas de Almeida, da Bloomberg News. Tenho uma pergunta para o Secretário de Estado, Dr. Manuel Rodrigues. Só sobre o CTT, novamente, queria lhe perguntar se já tem uma previsão quanto ao timing para completar esta venda. Disse que não ia avançar números sobre o potencial encaixe financeiro com esta possível venda, mas tem assessores financeiros que certamente terão avaliações feitas sobre o CTT e, portanto, perguntava-lhe se já tem alguma avaliação relativamente
ao valor do CTT. E a última pergunta é se já recebeu algumas manifestações de interesse ou é prematuro estar a falar agora sobre isso? Muito obrigado. Relativamente ao timing, aquilo que está, este é um processo que está há muito previsto no memorando de entendimento. Espera-se poder receber ofertas não vinculativas e ofertas vinculativas ainda no decurso deste ano, portanto, até ao final de 2013. Relativamente portanto, este diploma, que hoje foi aqui aprovado, pretende fazer o lançamento formal do processo. Naturalmente que tem havido, e o caso do CTT é um caso que o Governo espera que seja um processo competitivo, um processo onde há um número de interessados elevado. No entanto, essas manifestações de interesse formais irão ocorrer com um conjunto de ofertas não vinculativas que o Governo irá receber. Naturalmente, é também já do domínio público que alguns grupos estão interessados, mas isso não é uma informação que o Governo a tenha confirmada, terá quando receber naturalmente as ofertas não vinculativas. Quanto à avaliação, os processos de privatização, como referi há pouco, assentam em 3 pilares. O primeiro pilar diz respeito naturalmente ao encaixe financeiro. O encaixe financeiro é determinante numa fase de ajustamento do país porque permitirá naturalmente reduzir o nível de endividamento e ao mesmo tempo que se atrai um investimento. A segunda dimensão diz respeito ao projeto estratégico, que há pouco também referi, e a terceira, à idoneidade e à capacidade financeira dos investidores de cumprir com este nível de compromissos. Naturalmente que poderá haver expectativas nos mercados relativamente a esta venda, mas nós não podemos adiantá-las, a expectativa só se materializará com as ofertas. Naturalmente que o Governo fará a sua avaliação à luz destes 3 critérios que foram, destas 3 bases, estes 3 pilares que foram anunciados, e à luz com esta matriz, digamos assim, é que serão avaliadas as propostas. Agora, nesta fase, não podemos estar a adiantar valores, até porque o Governo não recebeu, até às ofertas não vinculativas, qualquer percepção dos valores que essas ofertas possam consubstanciar. Também o caso da Vimeca, e gostava ainda uma outra questão de saber se o Orçamento de Estado para 2014 já foi abordado neste Conselho de Ministros. Obrigado. Obrigado pelas suas questões. Como sabe, a Vimeca é o único dos operadores que até ao momento, menos até ao final do dia de ontem, não tinha fechado acordo relativamente a esta matéria. A resolução do Conselho de Ministros de hoje aprova um plafond máximo de despesa no valor que eu referi, salvo erro 21.804.000 euros, e mandata o Ministro da Economia exatamente para a conclusão das negociações, que em qualquer circunstância, como sabe também, têm que estar concluídas até o final deste mês, do corrente mês. Ou seja, o novo acordo é para entrar em vigor no dia 1 de agosto. E por isso tornou-se necessário hoje já a autorização da despesa, porque esta ordem de valores, mais de 20 milhões de euros, a competência para a autorização é exclusiva do Conselho de Ministros. E, portanto, hoje ficou fechada em Conselho de Ministros a autorização para a despesa até este valor máximo. A sua questão concreta quanto à Vimeca, a indicação que eu tinha até o final do dia de ontem é que as negociações com a Vimeca ainda continuam e que não estavam fechadas, mas a expectativa do Governo, obviamente, é de que seja possível, à semelhança do que foi com todos os outros operadores privados, seja possível fazer também, até a quarta-feira da semana que vem, poder fechar o acordo também com a Vimeca. A decisão do Conselho de Ministros tinha que ser hoje, por causa do valor, porque não pode ser uma decisão exclusiva do Ministério da Economia. Quanto à segunda questão que me colocas, do Orçamento de Estado para 2014, ele tem vindo a ser trabalhado, como calcula, já há várias semanas pelo Governo e pelo próprio Conselho de Ministros. No Conselho de Ministros de hoje não esteve, atendendo ao facto de que alguns ministros só tomaram posse ontem e, portanto, ser-lhes-ia completamente impossível hoje estarem já por dentro dos dossiês orçamentais, de modo a prosseguir esse trabalho. Mas será necessariamente prosseguido nos próximos Conselhos de Ministros, mas não no de hoje. Eu queria só aproveitar para perguntar a propósito do diálogo e daquilo que referiu há pouco sobre a moção de confiança,
como é que o Governo espera que o PS vote essa moção de confiança? Eu pensei que me ia perguntar como é que eu esperava que o Partido Socialista se colocasse relativamente ao diálogo, porque relativamente à questão do voto, eu acho que, não tenho a certeza, mas acho que já ouvi por parte dos dirigentes do Partido Socialista a afirmação de que não tem confiança neste Governo e, portanto, a questão da votação eu penso que não será neste momento qualquer tipo de surpresa. A questão do diálogo é que eu acho, sinceramente, que as sementes que foram lançadas nas últimas 2 semanas relativamente a pontos de diálogo, ou aprofundadas nas últimas 2 semanas, e que o Governo já desde há 2 ou 3 meses tinha vindo a tentar desenvolver, que acabem por dar os seus frutos, porque é o interesse nacional que está em causa, é o país que está em causa, não é o Governo propriamente dito. Nesse sentido, quer os parceiros sociais, quer os partidos políticos, as forças políticas, devem seguir no fundo aquilo que é o sentir geral dos portugueses. A situação de dificuldade em que o país está carece de um deitar para o lado das diferenças que são salutares em democracia e que necessariamente têm de existir entre os partidos políticos, e que nos tentemos concentrar naquilo em que possamos estar de acordo e aquilo que é importante para o futuro do país. E o diálogo deve ser construído exatamente em torno daquilo que estamos em acordo e não acentuando, como muitas vezes algumas forças políticas têm a tentação de o fazer, não acentuando aquilo em que estamos em desacordo. Já sabemos que há muitas coisas em que estamos em desacordo, é essa a riqueza da democracia e essa a diferença entre os partidos políticos. Bater nessa tecla permanentemente não nos leva a lado nenhum. Eu espero que nas circunstâncias em que o país se encontra e nos desafios, nos trabalhos que temos pela frente, que seja possível encontrar da parte, principalmente do Partido Socialista, que é o principal partido da oposição, disponibilidade para fazermos acordos e entendimentos em torno de situações que sejam decisivas para o futuro do país e nomeadamente aquelas que transcendem uma legislatura. Público. Tendo em conta que a nova estratégia de comunicação do Governo tinha arrancado precisamente no dia em que o Ministro das Finanças se demitiu, e tendo em conta que já há um novo elenco governativo, o que eu gostaria de saber é quando é que pensa o Governo recomeçar com os briefings? Obrigada. Eu presumo, mas não queria que tomassem isto como uma afirmação definitiva, mas eu presumo que provavelmente a partir da próxima semana. E eu digo presumo porque, como sabem, os briefings não são da minha responsabilidade direta, são da responsabilidade do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, mas eu acho que muito em breve, provavelmente durante a próxima semana, isso poderá voltar a ser uma realidade. Mas pedia-vos que dirigissem essa questão em concreto ao Gabinete do Sr. Ministro Adjunto para terem uma resposta mais precisa relativamente a isso.